Bem, e finalmente a gente avaliar essa avaliação que nós fizemos, né? Ela cumpriu os objetivos? Que obstáculos surgiram? Como superá-los? Porque é uma negociação política a gente fazer uma avaliação da nossa escola, nessa perspectiva multicultural. Bom, vamos dar um exemplo. Como é que a gente avalia se uma proposta curricular é eficaz? Tá? E aí eu já vou ilustrar. Que questões? Eu não falei que a gente, para avaliar currículo, avaliar a avaliação da aprendizagem e avaliar o clima da escola, a gente tem que fazer algumas perguntas, depois buscar os indicadores e registrar os dados. Então, eu vou dar um exemplo. Na perspectiva que a gente trabalhou nesses programas, tanto da reforma curricular, que eu vou falar já já, como da capacitação de orientadores pedagógicos, esses foram os princípios que nós utilizamos, né, em 2005 para bolar esse currículo e para bolar, então, esse curso. O que a gente faria para avaliar? Os conteúdos na nossa escola estão sendo trabalhados pelos professores de forma contextualizada? Eles estão permitindo que a criança faça uma crítica cultural? Por exemplo, o professor de biologia ou o professor de ciências, ele vai falar da pele. Pele, é melanina, são as células tal. Acabou? É um currículo um pouco abstrato para a criança. Será que ele não faria melhor, como uma pesquisa que eu fiz, que nós observamos uma professora de ciências, e ela falava assim, agora a gente vai discutir qual a diferença da pele branca para a pele negra, a simples diferença. Vamos trazer textos que questionam o preconceito. Quer dizer, ela está articulando, ela não está deixando de falar da biologia, mas ela está contextualizando nas discussões atuais sobre raça e etnia, nas discussões sobre cotas. Ninguém está dizendo para dizer que é a favor ou que é contra, mas contextualizar, fazer esse aluno se posicionar com relação aos conteúdos de forma crítica. Isso é conteúdo, competência e habilidade. Isso cai em Enem, em provas que são preocupadas. Não querem só saber se o aluno entende o que é pele. Se ele sabe contextualizar esse conhecimento, se ele sabe aplicar. Então, a gente não pode pedir que a avaliação dê um resultado bom se no currículo do dia a dia a gente não trabalha nessa perspectiva. Uma outra questão avaliativa. Será que eu estou trabalhando um currículo integrado, uma ideia de matriz curricular? Ou eu estou trabalhando com disciplinas em caixinhas muito isoladas? Quer dizer, se o Enem, se o SAEB estão falando em matriz, conteúdo, habilidade, competência, a gente tem que trabalhar também nessa perspectiva, né? Trabalhar, por exemplo, um tema, o lixo, ou o meio ambiente, ou o calor. Vamos trabalhar com a geografia, com a história, com as ciências. Vamos tentar trabalhar com a escola nesse clima interdisciplinar. Eu acho que isso é importante para uma escola eficaz. Uma outra coisa, será que eu tenho uma perspectiva nessa escola que desafia preconceitos? Eu tenho crianças que são humilhadas porque falam diferente, porque vêm mais sujas, ou eu tenho professores que não estão conseguindo se expressar. Isso tudo tem que ser pensado para a gente pensar numa escola eficaz, né? Será que eu estou trabalhando com a avaliação naqueles 3 níveis? A avaliação macro, que me dá os índices, os indicadores, a avaliação da escola, para eu poder melhorar os indicadores, e a avaliação que os professores fazem nas salas de aula, eu estou trabalhando com esses 3 níveis? Será que eu estou trabalhando com a gestão para uma escola aberta às diferenças? Ou eu estou trabalhando com uma escola muito voltada só àquele aluno classe média que necessariamente é bem sucedido, né? E não uma escola inclusiva. Bom, para a gente não se delongar muito, eu vou para a última parte agora. Como é que essas coisas todas aconteceram em 2 propostas que faziam parte das ações que nós trabalhamos com a Secretaria de Educação, na gestão do Dr. Cláudio, e um pouco que nós fizemos recentemente, comparando propostas curriculares, aquela do Rio de Janeiro, que é a proposta da rede, a proposta que está aí, e a proposta de São Paulo. Como é que a gente pegou? Vocês dizem, puxa, tanta coisa, né? Será que a gente consegue uma escola eficaz, um currículo eficaz, trabalhar com professores e gestores para entender tudo isso, né? Que em cada um dos assuntos tem um universal, tem um diversificado, tem que mesclar. Como é que a gente faz isso? Primeira dimensão.
Eu acho que uma primeira dimensão de um currículo eficaz tem que trabalhar com as disciplinas. Por mais que a gente fale da interdisciplinaridade, cada disciplina tem a sua construção de conhecimento, que foi feita durante anos. Eu tenho a química, tenho a biologia, a matemática. Então, um primeiro nível seria disciplinas, trabalhadas de forma contextualizada, como a gente falou antes, multicultural, sempre tendo em conta conteúdos, competências e habilidades. Eu não quero só um aluno que saiba informática, eu quero um aluno que respeite as diferenças, eu quero um aluno que ajude o próximo, eu quero um aluno ético. Uma jornalista me entrevistou no Jornal do Brasil esse domingo, saiu na parte internacional. Ela estava me mostrando na Indonésia e ela queria saber o que eu achava disso, que é um dos países, de acordo com a Transparência Mundial, né, ONG, mais corruptos, mas eles estão fazendo um esforço enorme para começar da escola. Um clima de escola multicultural e ética. Então eu respondi, claro, a gente tem que trabalhar com a escola. Começa porque é uma questão cultural. Você achar que é Gerson, vai levar vantagem em tudo. A obrigação da escola é trabalhar isso também. A gente não quer só aluno que saiba matemática, português, mas que não contextualize isso, que não tenha uma atitude ética. Isso são habilidades, são competências. Então, essa primeira dimensão seria o trabalho com as disciplinas articuladas a essas perspectivas éticas e multiculturais. Uma segunda dimensão de uma proposta curricular seria a gente trabalhar em algum momento, se você imagina um círculo com as disciplinas, sempre articulando com a multiculturalidade. Um outro círculo, áreas interdisciplinares, projetos que envolvam várias disciplinas. A geografia, a matemática, português, né? Você pede para um aluno ler, por exemplo, uma notícia de jornal em 2 jornais diferentes, com 2 editores diferentes. Olha como vai mudar. Numa, você vai ver que são terroristas, na outra são grupos minoritários. O próprio vocabulário, a partir de uma notícia de jornal, você já vê, o professor de português pode trabalhar a questão multicultural do preconceito, ao mesmo tempo que está trabalhando com a língua. O professor de geografia, onde ficam esses países, esses povos, né? Então você tem como trabalhar áreas interdisciplinares. Eu acho que seria uma segunda dimensão de uma proposta curricular. Projetos ambientais, comunitários, né? As crianças irem para as suas comunidades, conhecerem as culturas, os alunos trazerem seus pais, né? Fazer feira de cultura, são áreas que você consegue trabalhar. Uma terceira dimensão, eu acho que áreas de reforço. Eu acho que o nosso currículo para uma escola eficaz tinha que pensar como trabalhar com as crianças para as habilidades de estudo individual e de pesquisa, né? As crianças ficam muito perdidas na pesquisa. O que vão pesquisar? Entram no computador, vão naqueles hiperlinks. Não, eu acho que o professor, assim como eu falei que nós temos que fazer formação continuada dos professores serem pesquisadores, os nossos alunos também. Para isso tem que ter um fio condutor. Se você diz assim, como exemplo, eu quero que vocês pesquisem Romanos. Isso não é uma pesquisa, ele vai ficar perdido, ele vai olhar tudo que é material, vai imprimir uma coisa enorme para você. Agora, se você diz assim, como os romanos garantiram uma globalização já na época deles, o que eles fizeram? Estradas, como é que eles lidaram com os povos, a língua? Pesquise. Ele já tem um problema, ele parte de uma pergunta. Não existe pesquisa sem problema. Então, isso é uma área de reforço, de estudo individual, de pesquisa, que eu acho que tem que contemplar num currículo de uma escola eficaz. Para isso tem vários projetos, eu não pude ficar para a Ana, que apresentou, mas eu sei que já existem projetos de você implementar estágios, monitores das universidades, né, ou professores aposentados, ou estagiários, que podem trabalhar, não é? Que podem trabalhar nessa área para uma escola eficaz, para a gente poder botar tudo isso de uma forma positiva, né? A quarta dimensão, eu acho que em algum momento, dentro desse currículo, a gente tem que trabalhar com carreiras. Claro que você vai trabalhar com criança pequenininha até adolescente, mas
que existe em termos de carreiras, né? Porque existem tantas coisas interessantes para serem feitas. Porque você trabalha com as habilidades, com a diversidade cultural desses alunos. Às vezes eles só sabem que tem engenharia, medicina, ou eles não têm perspectiva nenhuma. Vai ser caixa, vai ser isso. Levantar as expectativas dessa escola, trabalhar com as opções de carreiras, isso dá um boost, dá um incentivo muito grande.